Aleluia. Sabe, queridos, tão bom adorar o Senhor, não acham? Tão bom louvar o Senhor. Mas eu lembro que uma vez eu participei de uma ministração onde o preletor ele falava algo assim que tocou meu coração. As pessoas só cantam as músicas que cantam no mundo hoje, porque elas não se atêm à letra. Elas não se atêm àquilo que elas estão falando. A música ela tem essa capacidade de ser gravada no nosso consciente e ser reproduzida inconscientemente. Você ouve o som e você começa a cantar. E então eu comecei a parar para analisar como eu estava adorando a Deus, como eu estava me chegando a Deus. E toda vez que hoje eu canto, eu começo a me imaginar cantando essa música. Começo a tentar entender o porquê eu estou falando essas palavras. Meu coração está dizendo essas palavras. Sabe, quando eu estava cantando, sabe, é tão bom se imaginar a presença do Senhor, prostrado diante do trono dele, podendo dizer: Senhor, muito obrigado pelos seus grandes feitos. Obrigado pela tua boa obra na minha casa. Obrigado pelas adversidades, pois elas têm me dado amadurecimento, têm me dado subsídio a viver uma vida reta. Elas colocam à prova a minha fé, e a minha fé é aprovada. Então Deus olha para mim e olha assim: filho, você foi aprovado. E é isso que Deus tem no nosso coração hoje. Amém? Pode se sentar, queridos. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Deus esteve tocando ao meu coração. Eu queria que você que está com a sua Bíblia, abra ela em Juízes, capítulo 16. Obrigado, irmã Renata. Isso é uma bênção, um mimo de Jeová. Amém? Você achou? Se você não tem a sua Bíblia, pode estar acompanhando então na projeção. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim. Capítulo 16, versículo 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Depois disso, Dalila a Sansão, declara-me, peste, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com o que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrarem bem, com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou as cordas novas e o amarrou e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declare-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado. E ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça,
com a urdidura da teia, e se as firmares com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me ama, se não estás comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Deus descobriu-lhe todo o seu coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe a cabeça, as tranças da sua cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Senhor, Pai, que essa palavra, Pai, que falou no meu coração, Deus, possa falar à tua igreja. Que essa palavra que tocou a minha vida possa tocar a vida da tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Venha, Senhor, o Senhor ministrar aqui, Deus. Que o Senhor fale, Pai, no meu lugar, Deus, em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Queridos, eu gosto da história de Sansão. Sansão, para mim, é um cara fascinante. Eu acho ele muito parecido conosco. Tirando a força dele, no resto, ele é muito parecido com o ser humano. Porque tem homens na Bíblia que a gente fala, por exemplo, Daniel. Cara, eu vejo um cara acima da média. Um cara que parece outra realidade, não parece? Quando a gente fala de alguns homens da Bíblia, parece que esses caras foram desenhados, sabe? São super-herói mesmo. Sansão era para ser um cara desses. Sansão nasceu com um propósito de ser um juiz em Israel. O povo, no começo da história de Sansão, só para que você sabendo, não sei se todos sabem, mas no começo da história de Sansão, o povo o livro de Juízes, ele relata que o povo começava a andar de maneira correta, então já não havia necessidade de um juiz. E daí o povo voltava a caminhar sozinho, e de repente o povo voltava a se desviar dos caminhos do Senhor, voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E então se levantava um novo juiz. Deus levantava um novo juiz para que pudesse livrar aquele povo, o povo de Israel. E Sansão foi um desses. O povo estava 40 anos na mão dos inimigos. E o anjo do Senhor chega para a mãe de Sansão, fala para ele: você se preserve, não tome vinho, não coma coisa imunda, porque eu vou lhe dar um filho, que você vai terá um filho. E esse filho livrará o povo de Israel. Então nasce Sansão. Sansão é um nome forte, não é? Quando fala Sansão, eu já penso em força. Você quer falar algo, põe o nome de um cachorro Sansão, eu nunca penso que ele é um pincher. Não consigo imaginar. Às vezes colocam, né? Sansão, vem aquele pincher. Mas normalmente quando eu escuto alguém chamar Sansão, meu coração ele
Ele teme, ainda mais se eu estou do portão para dentro já. Porque eu penso num pitbull enorme, vindo caminhando. Sei lá, um cachorro gigantesco, vindo com fome, sabe? Desejo de carne. Ainda bem que a minha é de segunda, daí não gosta. Mas Sansão, ele tinha essa característica. Sansão, ele tinha, sei lá, fez a melhor faculdade, estudou na melhor escola. Ele era o projeto que Deus tinha para a salvação do povo, para libertar o povo. Foi escolhido a dedo. É ele que vai libertar o povo. Mas daí você percebe a trajetória de Sansão como uma trajetória meio de tropeço, de embaraço na vida do cara. Ele matava por vingança, sabe? Tacava fogo em tudo. E ninguém conseguia parar o cara. Falava, eu vou ser o cacete nesses filisteus. Ia lá e ele se abordoava nos caras. Tinha conversa. Mas ele vem de uma série de acontecidos na vida dele. E então ele se apaixona por uma moça. Uma moça chamada Dalila. Irmãos, a culpa não é da mulher, tá? Não fica cutucando a irmã do lado. Foi Dalila. A culpa foi de Sansão. Sabe, os olhos dele não foi cegado quando eles vazaram os olhos dele. Quando conseguiram segurar e então furaram seus olhos. Não foi esse momento que ele fica cego. Fisicamente foi nesse momento. Mas ele ficou cego quando ele olhou para Dalila e então se apaixonou por ela. E a cegueira destruiu a vida dele. Um homem que nasceu para ser referência. Um homem que nasceu para fazer a diferença. Com certeza ele fez. Não dá para tirar o mérito dele. Mas se a gente parar para analisar, as coisas poderiam ter sido diferentes para a vida dele, não poderiam? Um cara que era extremamente forte. Ninguém podia com ele na época. Tinha tudo para ajudar o povo de Israel a ser o maior povo da história da época. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje, queridos. Quando a nossa alma está cega. Porque Sansão, ele representa a minha vida e a sua vida, diariamente. Ele representa as minhas escolhas e as suas escolhas. Nem sempre fazemos as melhores escolhas em nossa vida. Ou não, estou mentindo, alguém fala, não, é algum santo dos santos aqui, irmãos? Hein? Aleluia? Não, né? Porque nós fazemos escolhas e temos que ser responsáveis por elas. Temos que arcar com essas consequências. Dalila, ela ganhou não foi na persuasão, ela ganhou no coração dele. Quando ela ganhou o coração dele, então ela conseguiu tirar tudo que ele tinha. O nosso coração é a chave, queridos, para o sucesso da nossa vida. Para quem eu tenho entregado o meu coração? Será que eu tenho entregado para a mão de Satanás trabalhar contra a minha vida? Ou tenho entregado na mão do Senhor que vai cuidar, vai zelar do meu coração? Para quem eu tenho entregue o meu coração? Quais Dalilas estão tentando nos cegar, queridos, diariamente? Uma das Dalilas que tentam nos cegar é o medo. As pessoas hoje elas vivem numa síndrome que elas precisam ser algo para mostrar a alguém. Elas precisam ser um exemplo talvez para alguém. Ela precisa fazer com que as pessoas vejam nela algo que talvez nem ela goste. O sistema capitalista ele emprega que você tem que... É o mundo cão. E o maior
come o menor. Não é isso que o sistema prega? É o capitalismo puro. Pode ter aí tal da ética, sustentabilidade, mas os caras não estão ligando. Se der dinheiro, eles destroem. Mas e eu? Como está o meu coração? Será que eu estou com medo de prosseguir na vida? Sabe, eu vejo pessoas às vezes reclamando e chorando por coisas que aparentemente são tão pequenas, queridos. Hoje, a população, os nossos jovens, eles não vêm fortes como era antigamente. Onde o pai se tinha lá 10 filhos e você tinha que aprender a dividir na marra. Fique tranquilo, irmãos, eu não tenho 10 irmãos. Eu tenho 2. Mas nós temos que você tem que aprender a dividir. Muitas vezes os pais de antigamente não eram prósperos. Eram ricos. Não todos que eram abastados. E daí você ia aprendendo com os tombos da vida, ia se lapidando, e não era qualquer coisa que abatia o teu coração. Mas hoje a pessoa, ela entra em depressão porque a pessoa virou a cara para ela, não deu bom dia. Vai chorar, meu Deus do céu. Ela entra numa depressão, porque ele não me ama mais. A menina é pelo namorado, mas o cara termina com ela, e ela, ao invés de dar graças a Deus, porque Deus estava livrando o coração dela, fica num pranto. Viu? Não estou falando, querido, que você não tem o desejo de se entristecer, tá? Não acho que eu estou sendo tão... Nossa, você não tem desejo, você não pode expressar o seu... Não. Ninguém fica feliz porque terminou um namoro, ou porque, sei lá, foi ofendido em algum lugar. Estou dizendo para você sair rindo e falar obrigado, Senhor. O que eu estou falando para você e tentando te ajudar é como você vai lidar com essa situação. O medo de desenvolver, o medo de avançar, de tentar coisas novas. Às vezes a criança ouviu do pai uma vez, quando ela era pequena, que talvez ela não ia ser ninguém. Talvez ela nunca ia conseguir chegar a lugar nenhum. E aquela palavra entrou no coração dela de tal forma que domina a vida dela. E ela está adulta e não consegue desenvolver. Não para em serviço nenhum, ela não desenvolve em nada. Ela não consegue ter um compromisso com Deus. Um compromisso, com uma namorada. O cara não consegue se manter. Porque ele tem medo. Às vezes eu vejo pessoas colocando no Facebook falando assim: é muito melhor o cachorro mesmo, porque o cachorro não me trai. O cachorro isso. Claro, o cachorro não faz essas coisas, mas ele não tem a capacidade que o ser humano tem de amar. Ele não tem a capacidade que o ser humano tem de conversar com você. O cachorro, eu amo cachorro, irmãos. Eu tenho 4. Você não ter dúvida que eu amo mesmo. Mas nada substitui o ser humano. Nada substitui eu ter um amigo que eu possa conversar. Nada substitui um relacionamento com pessoas. Simplesmente porque eu estou com medo. Está na hora de vencermos nossos medos, queridos. Para que então possamos avançar em nossa vida. Talvez a Dalila da circunstância está tentando cegar o teu coração. Porque em diversas vezes, diversos momentos das nossas vidas, as circunstâncias elas mudam. Às vezes tem uma música que eu gosto muito. Ela fala que às vezes o sol é forte e é escaldante, mas às vezes ele não consegue secar uma peça de roupa no varal. E assim é a nossa vida. Ela é como o clima. Às vezes chove muito forte, chove de uma maneira destrutiva, e às vezes uma garoa, um sol sereno, só para umedecer mesmo o chão. A nossa vida é feita de circunstâncias, mas como eu lido com elas que faz toda a diferença. Como eu lido com essas circunstâncias,
como eu me posiciono com relação a elas, é o que faz toda a diferença. Tem um filme que eu quero assistir, o nome do filme é Noé. É um filme novo que eles estão lançando. Muito moderno, com todos os efeitos de filmagem. Eu estava vendo o trailer do filme e uma parte do filme que me chamou muita atenção. Porque quando às vezes a gente pensa na Arca de Noé, parece que porque Deus fecha a porta por fora, né? Ele é fechada, selada por fora. E então a gente pensa que todo mundo simplesmente só morreu e ninguém tentou invadir o negócio. Mas no filme ele mostra porque aquele povo já era um povo corrupto. Povo totalmente perdido. Por isso que Deus estava vindo com o dilúvio. Porque era um povo que já não tinha jeito. E a parte do filme mostra Noé, o pessoal vindo contra ele. E o cara que era o líder fala assim para ele assim: você acha que você vai fazer isso? Você vai tramar contra mim? Você vai vir lutar contra mim sozinho? E ele fala assim: quem disse que eu estou sozinho? E é isso, queridos, o grande segredo da nossa vida. Você não precisa lutar nenhuma batalha sozinho. Sendo a circunstância ela boa ou não, você não precisa passar por ela sozinho. Deus, Ele está pronto para te abençoar, estender a mão, te pegar pelo colo se for necessário, te carregar para onde for, por amor a você. Ele foi capaz de dar o seu filho, Ele fez o inacreditável, simplesmente porque Ele te amou e me amou. O inacreditável. Tem alguém que daria o filho aqui? Se eu falasse hoje, vai todo mundo morrer, mas se alguém me der o filho, todo mundo está salvo. Eu acho que eu não daria meu filho, irmãos. De verdade. E ó que eu nem sou pai ainda. Imagina você que é pai então. Deus fez algo fantástico. Simplesmente por amor. A Bíblia diz que a graça dele nos basta. Ele não disse que quando ele estivesse na situação ruim bastava, ou na boa bastava. Ele disse: a minha graça basta para vocês. A graça dele basta para nós, sendo a situação difícil ou não, sendo a circunstância do tamanho um tsunami ou uma onda pequena, uma marolinha. Deus, Ele está com você, queridos. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer manter um relacionamento com você. Mas esse relacionamento só existe quando os dois lados cooperam com a situação. Eu não consigo fazer um amigo quando o cara não quer ser meu amigo. Fico só eu falando daí. E olha que às vezes acontece, irmão, de eu ficar falando. E eu falo também, não estou nem ligando se o cara não quer ser meu amigo. Eu converso, não quero nem saber. Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco. Mas um relacionamento a outro nível, queridos. Sabe? Não da gente começar a falar do nosso pai. Deus como um pai que fez aquilo no passado. Deus fez grandes coisas. E o que Deus fez? A Bíblia relata um monte de coisa. Não. Deus me abençoou em tal lugar. Deus fez um milagre. Talvez, tal dia lá, quando eu cheguei, precisava de um milagre. O Senhor, Deus veio com milagre. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Deus que está pronto para te estender a mão. Que Ele não nega sustento. Nunca, mesmo que você seja errado. Deus te ama. Jesus Cristo veio, desceu, Ele se sujou por você. Jesus Cristo abraçou aquilo que era mais podre na face da terra, para que você fosse limpo. Por amor. O centro da Bíblia é amor, queridos. E com amor Ele vem e trabalha na tua situação. Trabalha nas suas dificuldades. Uma história que me contaram por várias vezes. Quando eu era criança. Eles sempre contavam essa história para nós. Num grupo da Jocum. Onde estavam fazendo missões. Na janela 1040.
É um lugar onde lá eles matam cristãos que pregam o evangelho. Diz que tinha um menino de 12 anos, aproximadamente, onde os soldados, a milícia, pegou aquele menino. E quando eles pegavam um cristão, eles faziam essa pessoa de exemplo em praça pública. E então, eles pegaram o menino e falaram assim: negue teu Deus. E o menino olhou e falou: eu não nego meu Deus. Eles arrancaram a mão do menino. Diz que o menino em prantos, em choro, diz que eles olharam: negue o teu Deus. Ele falou: eu não nego meu Deus. Eles arrancaram o braço do menino. E eles falaram: negue teu Deus. E ele falou: ainda que você me faça em pedaços, todos eles louvarão ao Senhor. A circunstância não estava favorável para ele. Ele tinha tudo para falar: não, eu nego sim. Viu? Bobeira de Deus? Que isso? Nem estava falando nada de Deus. Ele podia ter falado isso. Mas algo que ele acreditava, porque ele tinha relacionamento com Deus, ele sabia quem Deus era. E aquele menino morreu, queridos, pregando o evangelho. Fez história, mesmo com a situação estando difícil para ele. Sabe, outra Dalila que tenta nos cegar é o nosso trabalho. Às vezes a ausência dele e às vezes a presença dele. Eu estou fazendo estágio em uma escola muito rica aqui de Curitiba. Claro que não são todos os alunos que são ricos, mas uma grande parte deles são. E assim, são mesmo. Você fica até: meu Deus, como é que pode ter tanto dinheiro assim, meu pai? Sabe, queridos, os pais comprando os filhos. O pai não tendo relacionamento com o filho. Aquele papel de família que se estabelece, pai, a mãe, as crianças, todas sentadas à mesa. Isso é algo que não existe em muitas das famílias que ali estão. Mas você vê as crianças com o celular mais moderno que tem hoje aqui. Ou o mais moderno que às vezes tem lá fora já. Porque, eu morava fora. Aí a gente veio morar pra cá, eu já trouxe os negócios e tal. E quando eu falo criança, querido, eu não estou falando para você um adolescente de 17, 18 anos. 16 anos, não. É 10, 9, 8. O conceito de família está sendo deturpado. Eu entendo, todos nós temos que trabalhar, queridos. E eu quero mais é que você prospere. Eu quero que você seja muito próspero. Eu queria que a nossa igreja fosse conhecida pela igreja mais próspera que tem. Mas sabe, nós temos que estar atentos a que preço nós temos pagado para às vezes estar mantendo a nossa família com tamanha qualidade. Sabe? Tem crianças pequenas lá do maternal. Eu estou trabalhando com maternal. É um pouco difícil para mim, irmãos. Mas estou trabalhando com as criancinhas. 3 anos. Eles são fantásticos. Fantástico mesmo. É uma coisa nova a cada dia, não se repete, eles são demais. Mas eu vejo eles lá, às vezes em tempo integral. Das 7h20 da manhã até as 6 horas da tarde. 8 horas da noite, às vezes, porque faz alguma atividade tipo judô, futsal. A vida da criança é o colégio. A que preço, queridos? A que preço nós temos pago para cuidar das nossas famílias? Não sei como é a sua família. Se você dá atenção para os seus filhos, amém. Graças a Deus por isso. Você cuida, tem tempo de qualidade com seus filhos. Graças. Meu pai era um cara excepcional. Eu lembro que meu pai chegava... Eu sempre gostei de luta, irmãos. Até hoje, assim, eu gosto de esporte, assim, de práticas de luta e tal. E desde pequeno isso. Nossa, via filme de luta, já voava na garganta do meu pai.
Podia ver filme de luta que saía. E pulava, e rodava, e girava. Falava, vou te mobilizar e tal. Mas meu pai era fantástico, porque meu pai trabalhava, ele trabalhava em casa, mas ele trabalhava com vendas. Então às vezes ele vinha, de manhã ele saía, a gente não via. Aí ele chegava na hora do almoço, ficava só o tempo de lavar a mão, almoçar, ficar uns 10 minutos e rua de volta, e vinha só de noite daí, né? Mas eu lembro que o meu pai, quando ele chegava, eu já chegava nele assim, meio de quietinho do lado, dava um tapa e já saía pro lado, assim, tipo provocando ele. A meta minha e do meu irmão sempre foi imobilizar o meu pai. Sempre. Que dó, né? Minha ideia era bater no meu pai. Nossa, meu Deus, que forte isso. Deixa eu pedir perdão para ele. Mas essa era a minha meta. Era um dia conseguir imobilizar meu pai. E meu pai era legal, porque ele deitava no chão, assim, tudo de camisa, calça. Aí ele chegava, daí a gente já começava a brincar de lutinha. Aí ele deitava no chão, assim. Daí já tava rolando, né? Um tempo, daí ele falava, então vai. Daí ele parava de fazer força. Me imobiliza. Aí pendurava o irmão de um lado, eu do outro. Meu irmão chorava, assim, normalmente. Meu irmão, ele não pedia água. E daí meu pai pegava assim, ele falava assim, então eu vou sair. E a hora que eu sair, não quero choro. Daí ele falava, não, beleza pai, pode vir então. Pode vir que aqui a gente é forte. Eu lembro que, sei lá, eu tinha uns 7, 8 anos. Quer dizer, foi a vida inteira assim, né? Mas dessa época eu lembro bem, assim, de 7, 8 anos ele fazendo isso. E daí ele virava, irmãos. Imagina, a criança de 7, 8 anos. Se nós tivessem 5 crianças, ele não ia conseguir segurar ele. E então ele virava, já imobilizava a gente. E daí o que ele falava? Pede água. Lá em casa era a vergonha, era pedir água. Mas era vergonha pro meu irmão só. Irmãos, eu sabia que a hora que eu pedisse água, ele ia me largar, eu ia voar na garganta dele de novo, ia me dar mais oportunidades. Então eu já pedia logo. Eu via que travou, água pai. Ele largava, eu agarrava de novo. Mas sabe, queridos, se ele fazia isso, sei lá, uns 7 minutos, ficava uns 5 minutos com a gente. Daí, assim, nós ia pendurado nas pernas dele, assim, né? Não, vem aqui, não sei o quê. E ele saindo para trabalhar. Não, preciso ir, piazada, não sei o quê. Daqui a pouco nós largava. Passava a tarde bem. Sabe, passava a tarde feliz. Porque ele tinha o cuidado com a nossa vida. Esse tempo meu pai fez aniversário e daí pediram para eu falar um negócio para ele. Pô, mancado isso daí, né, meu? Pegar de surpresa assim. Daí eu falei para meu pai, pai, eu agradeço pela sua vida, porque você não me deu nada que eu queria, mas me deu tudo que eu precisava. Sabe, queridos, que o teu filho possa olhar para você e falar exatamente isso. Ou ele possa falar, pai, você me deu tudo que eu queria e me deu tudo que eu precisava. Que seja assim a fala dele. Que ele possa parar e sentar e falar, pai, lembra aquela vez que a gente fez isso, fez aquilo? Sabe, não deixe que o trabalho, queridos, cegue os teus olhos para ver a família crescendo, ver a família linda que você tem e que não volta mais o tempo, querido, esqueça. Cresceu. Sabe, você vê aquela criancinha pequena, daqui a pouco já está homem, está mulher, já tem as suas escolhas, fazendo faculdade, já começa a diminuir as visitas. Sabe, eu passo na casa da minha mãe uma vez por semana, queridos, para ver se está tudo bem. Está muito corrido. E eu falo, mãe, só preciso saber se vocês estão bem. Esse é o meu cuidado com eles. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou que ela faz trabalhos em casas lares, tanto de crianças quanto de adultos. E ela falou assim, eu gosto muito de fazer com a parte das crianças que são retiradas por situações de risco, ficando agredida, não tinha condição de morar e tal. Ela falou, gosta de fazer trabalhos assim. Mas ela falou que ela gosta, que ela não consegue ir na casa de idosos. Porque ela não suporta olhar um idoso sofrendo tanto. Porque diz que quando às vezes você chega lá na casa do lar de idoso, o idoso diz que tem idoso que se arruma todo dia.
esperando o filho para visitar. Ela falou assim, eu não aguento ver isso. Já pensou? Deus o livre, queridos. Mas o sistema hoje tem tentado cegar as famílias nesse ponto, no ponto do trabalho. Porque às vezes o cara entra num ritmo que ele não sabe mais como parar. E ele justifica. E eu diria que não é errado a justificativa dele também. Mas a qualidade na família, talvez o resultado da família dele, seja pelo tempo que ele dá a ela, o tempo que ele ora com ela. Ele almoça. Meu pai fazia a gente desligar a TV, irmãos. Era uma raiva. Nossa! A gente gostava de TV, né? Eu estava bem no meio do filme. E lá em casa o almoço saía tarde, domingo, por exemplo. Não saía tipo meio-dia, que dava para pegar a temperatura máxima ali, bem felizão. Não, saía tipo 2 da tarde, bem no meio do filme. Mancada grave ou não? Meu pai, desliga essa TV. A gente falava assim, já vai. Já vai. Daqui a pouco a mãe, eu não vou chamar 2 vezes, para comer não se chama 2 vezes. Aí meu pai falava, vou desligar o disjuntor. Calma, pai, calma, estamos indo. De repente, puf, a luz caindo. Ô louco, pai, hein? Tá louco. Ah, vamos lá também. Vamos almoçar rápido. Mas era todo mundo na mesa. Não tinha conversa. No meio de semana às vezes não dava, mas domingo tinha que estar todo mundo na mesa. Sabe, queridos, valores que são ensinados e que o tempo passa e ele não volta mais. Se você não ensinar enquanto é tempo, você não consegue ensinar mais. Sabe, queridos, o mundo está tentando cegar a nossa visão. Não só para essas áreas que eu falei. Sansão, ele foi um cara escolhido. Sansão tinha tudo para dar certo. Ele era o nome do nome. Ele era tipo o Michael Schumacher da Fórmula 1. Ele era o Ayrton Senna. Ele era quem mais? Sei lá. Ele era o cara para aquilo que Deus chamou ele. Mas ele não soube aproveitar o que Deus deu para ele. O talento que ele tinha. Mas sabe, queridos, o final de Sansão, eu acredito que todos conhecem. O cabelo dele volta a crescer, mas ele já não enxergava mais. Não teria como ele voltar a lutar como ele lutava. Então falam para buscarem ele na prisão e colocam ele numa festa em comemoração por terem conseguido capturar Sansão. E ele pede então para o cara que está prendendo ele ali para colocar ele nas colunas para que ele possa então se apoiar. E ele clama a Deus, Deus, mais uma vez, me dá força. E Deus derrama a força sobre a vida dele. Ele empurra aquelas colunas e ele mata, mais em morte do que em vida. O que ele matou em vida, ele matou muito mais em morte. Porque Deus derrama e ele derruba o salão. Ele fala assim, morra eu com os filisteus. Meio triste, né, queridos, o final da vida dele. Eu às vezes fico meio triste por ele. Porque eu fico olhando um cara com potencial, uma baita oportunidade, ia acabar assim. Aí você fala, pastor, estamos acabando o culto assim, meio down, meio para baixo. Na real não, queridos. Nós estamos acabando por cima e para cima. Sabe por quê? Porque hoje não tem ninguém aqui para furar os teus olhos. Ninguém está vindo capturar você e furar o teu coração aqui dentro. Furar a tua alma. Ninguém aqui está querendo matar os teus sonhos e as tuas expectativas. Deus hoje quer curar o teu coração. Deus hoje quer fazer parte da tua vida, parte da tua história.
Deus hoje quer guiar os teus passos, ou voltar a guiar os teus passos. Deus hoje está falando para você: filho, eu te amo tanto, mas tanto. Você não precisa ter o mesmo final que ele. Não precisa acabar como Sansão, queridos. Porque os teus olhos ainda não estão furados. E não perca essa oportunidade que Deus está te dando hoje. De se levantar. Falar: Senhor, que eu possa ser guiado pelos teus passos. Que eu possa ser direcionado pela tua presença. Que eu possa amar, Deus, com tanta intensidade como o Senhor me ama. Que seja insuportável para mim olhar alguém precisando de uma palavra de vida e eu não conseguir dar essa palavra. Que isso arda no meu coração. Como Sansão, Deus chamou a tua vida, queridos. Sansão foi escolhido, mas você foi escolhido. Você está aqui hoje. Deus quer trabalhar no teu coração. Deus quer lapidar a tua vida. Deus quer pegar aquilo que não podia ser e tornar a ser. Deus quer fazer milagres hoje na sua casa. Deus quer fazer milagre no seu trabalho. Deus quer fazer milagre na tua escola, na tua faculdade. Deus quer fazer milagre aonde você colocar os pés. Talvez seja uma oportunidade única, queridos. E não é querendo ser pessimista, mas todos nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Mas a oportunidade está nos sendo dada. Deus deu aquilo que Sansão pediu. Sansão teve uma nova oportunidade e aproveitou. Hoje você tem essa oportunidade, queridos, de fazer a diferença. Queria convidar você a se colocar de pé. Queria chamar o grupo de louvor. Eles vão estar ministrando uma música. Eu quero que você lembre, queridos, antes de nós estarmos orando. Quero que você, ao ministrar dessa música, você esteja refletindo. Talvez aonde Satanás tem tentado tocar na sua vida. Talvez aonde estão tentando furar os seus olhos. Que você não saia daqui sem agarrar essa bênção por nada.